Olá, amigos! Nesse nosso vídeo, nós vamos apresentar a potencialidade do programa Genes para uma série de estudos genéticos. E para isso, nós vamos fazer um estudo de caso. Pensar que a gente dispõe de uma característica de interesse bastante importante que foi avaliada numa espécie de diploide qualquer. Nesse caso específico, uma espécie com 2n igual a 2x igual a 10. Essa característica manifesta um padrão binário de ter alto teor e baixo teor de determinado produto. Alto teor, cerca de 4 mg, baixo teor, cerca de 2 mg. Nós vamos tentar responder uma série de questões. Essas questões elas vão demandar conhecimento genética mendeliana, genômica, genética quantitativa, a parte biométrica. Nós vamos fazer algumas questões referentes à predição, envolvendo aí abordagem de seleção genômica ampla, de rede neural, de árvore de decisão. Nós pretendemos aqui dizer que temos várias questões que vão demandar vários conhecimentos e que o programa Genes está apto a ser uma ferramenta bastante importante para que o geneticista, o melhorista, responda às questões que eles têm formulado. Pois bem, a primeira grande questão que sempre envolve é a herança da característica. Nós precisamos entender quantos genes estão envolvidos no controle dessa característica. É uma característica monogênica, poligênica, oligogênica? Bom, para isso nós fazemos experimento básico. O experimento clássico é a análise de gerações, onde nós fazemos cruzamento entre dois genitores contrastantes, nesse caso pai 1 com baixo teor, pai 2 com alto teor. Vamos obter a geração F1 e posteriormente a população segregante F2. E nessa população F2, nós vamos então fazer o nosso experimento, nesse caso específico, contando com cerca de 500 indivíduos. Esses indivíduos foram avaliados e quantificado a quantidade que manifestava alto teor e baixo teor. Para a gente chegar à conclusão a respeito do controle gênico, nada melhor do que fazer teste de proporção genética, onde vamos comparar os resultados que foram obtidos com as nossas expectativas genéticas dentro das hipóteses formuladas. Pois bem, nesse nosso exemplo, nós conseguimos obter um resultado dos 500 indivíduos, 283 manifestando alto teor e 217 manifestando baixo teor. Para a gente responder a essa questão de quantos genes controlam o caráter, nós vamos então no programa Genes, nessa área referente à estatística experimental, nos testes de Q quadrado. Esses testes vão permitir o confronto entre o observado e o esperado. Pois bem, existem vários procedimentos de teste Q quadrado. O mais apropriado aqui é o teste de hipótese, onde procura explicar esse resultado 283 para 217. Nós temos a opção de fazer os testes específicos que a gente gostaria de fazer, ou a opção de fazer vários testes simultaneamente. Então, esse 283 para 217 são apenas duas classes. Se tivesse a terceira classe, eu preencheria e faço um teste Q quadrado. Ele vai fazer simultaneamente um teste de hipótese para um gene, obviamente segregando 3 para 1, teste de dois genes com segregação 9 para 7, 13 para 3, 15 para 1, e teste para 3 genes, segregação 37 para 27 e 63 para 1. A gente verifica que o mais apropriado, associado a maior nível de significância, maior p-valor, é aquele que apresenta um valor de 2 genes, segregação 9 para 7. Se a gente adotar um nível de significância referencial de 5%, verificamos que o p-valor está bem acima. E é bem acima de qualquer outra hipótese concorrente. Então a gente vai chegar à conclusão de que esse caráter é controlado por 2 genes e segregação 9 para 7. Se a gente desejar uma explicação adicional que vem desde os conhecimentos da genética básica, a gente vai verificar que o conceito de que 2 genes controlando o caráter é uma definição de epistasia. E essas epistasias de 2 genes já estão
bem descritas em abordagem genética mendeliana e suas alterações. Bom, o programa Genes conta com módulos de genética mendeliana e suas mudanças. Veja, a genética mendeliana, onde a gente tem aqui a primeira lei, a segunda lei e as modificações, se a gente imaginar que existem interações epistáticas, nós podemos relembrar que existem várias vias biosintéticas que possa explicar aquele resultado do tipo 9 para 7. Alguns exemplos básicos estão aqui dentro desse aplicativo, em que a gente observa que, por exemplo, essa genes duplos dominantes, sem efeito cumulativo, e genes duplo recessivo, sem efeito cumulativo, são exemplos. E nesse caso, como a proporção foi de 9 para 7, 9 A traço B traço para 7 das classes restantes, é possivelmente explicado por uma via desse tipo, em que as formas alérgicas dominantes, elas determinam a produção de enzimas que catalisam o desdobramento de S1, S2, de S2, S3, dando alto teor. As formas recessivas provocam bloqueio na via e proporcionaria baixo teor. Então veja que para esse exemplo específico, o processamento quantitativo por meio de um teste quadrado permitiu concluir que se tratava de 2 genes, e nós podemos relembrar que 2 genes envolvidos na determinação do caráter é um caso de epistasia, né? E a via biosintética apropriada para descrever esse fenômeno, nós também encontramos exemplos dentro do nosso aplicativo, né? Trata-se então de genes duplo recessivos sem efeito cumulativo. Bom, uma próxima pergunta que a gente pode formular é se existem 2 genes controlando essa característica, será que eu poderia identificar o seu posicionamento, tendo em vista que essa é uma espécie de diploide com 2 N igual a 2x igual a 10? Pois isso é perfeitamente possível, desde que a gente traga informações adicionais dessa população em relação a marcadores moleculares. Aqueles 500 indivíduos que foram fenotipados, eles também vão ser genotipados. Apenas para essa ilustração, consideramos a genotipagem de 200 marcadores. Nesse caso, a nossa planilha de dados agora, ela passa a ter 500 colunas referente aos nossos indivíduos, que apresentam baixo teor ou alto teor, e apresentam uma quantidade de linhas adicionais referente a marcadores e a informação fenotípica. São 200 marcadores que nós vamos codificar como sendo 0, 1 ou 2. 0 para uma forma A1A1, 2 para a forma homozigota 2A2 e 1 para a forma heterozigota. Trata-se de um marcador codominante que manifesta aí 2 alelos. Vamos colocar essas informações dentro desse arquivo, G_mapa, _gen, com a informação genotípica, e FEM com a informação fenotípica. Nós gostaríamos e devemos fazer uma série de análises. Onde vamos fazer essa análise? Trata-se de um assunto de análise genômica. Nessa análise genômica, o programa Genes conta com recurso. A primeira providência seria, então, fazer um teste de segregação para certificarmos que, de fato, nós temos uma população F2. Vamos carregar esse arquivo, gmapa, genfem, clicar aqui, informando que se trata possivelmente de uma população F2, declarar os meus parâmetros, são 200 marcas moleculares, referente a 200 linhas, 500 indivíduos. Posso fazer um teste, como é teste múltiplo, posso envolver proteção Bonferroni e um controle por razões de falsas descobertas, ou simplesmente nível individual, adotando um nível crítico aqui, por exemplo, de 5%. Ao processar meus dados, eu concluo que, de fato, para cada marcador,
existe uma segregação de 1 para 2 para 1, tal como é esperado para uma população F2. Veja que esse p-valor ele supera aquele nível de significância estabelecido de 5%. Vou fazer 200 testes e chego à conclusão que, na maioria deles, em 191 casos, nós falamos sim, segrega 1 para 2 para 1, tal como uma população esperada, uma população F2. Existem algumas distorções, 9 distorção, que a gente imagina ser algum problema relativo à amostragem. Então, de fato, é uma população F2. A pergunta seguinte é o mapa de ligação. Será que nós podemos, então, reconhecer o mapa para que a gente possa, no futuro, alocar aqueles 2 genes controlador da característica? Então, para se fazer um mapa, também o programa Genes dispõe de recursos. Vamos entrar com o nosso arquivo, declarar os nossos parâmetros, 200 marcadores em 500 indivíduos. Vamos fazer uma análise em que as medidas de distância e a frequência de recombinação. Não vou fazer nesse momento análise multiloco, apenas gerar uma matriz de distância entre os pares de marcadores. Nesse caso são 200 marcadores e, consequentemente, essa matriz terá a dimensão 200 por 200. Uma vez estabelecida essa matriz de distância entre pares de marcadores, eu devo adotar um critério de agrupamento e de ordenamento. A matriz estabelecida, o mapa então deve ser feito. Vou adotar que 2 marcadores estariam ligados se a porcentagem máxima de recombinação entre eles não for superior a 30, e serão ligados quando o valor de LOD for igual ou maior do que 3. Eu faço o processamento e vou chegar à minha conclusão. De fato, eu recuperei os 5 grupos de ligação, característico então da ploidia da espécie, que eu já sabia ser 2n igual a 2x igual a 5, e aqueles 200 marcadores estão aí dispersos nesse genoma. Pois bem, então conhecido o mapa de ligação, eu posso agora responder a minha questão. Bom, esses 2 locos que controlam essa característica, onde eles estariam localizados? De novo, fazendo análise desse meu arquivo de dados, que agora eu sei que tem 200 marcadores e tem uma linha adicional da característica fenotípica, em que eu codifiquei 4 para alto teor e 2 para baixo teor naqueles 500 indivíduos. Eu posso então resolver essa questão. Agora eu já tenho informação do mapa que foi gerado no procedimento anterior. Esse mapa foi feito com unidade entre distância entre 2 marcadores igual a frequência de recombinação, e eu fiquei sabendo na análise anterior que eu tenho então os 5 grupos de ligação que reflete a ploidia da espécie. Posso então fazer uma análise ou por regressão, ou por superfície de resposta, ou por verossimilhança. Vou fazer então a opção por um determinado procedimento. Então, terei minha análise. É uma análise que vai me informar cada grupo de ligação, uma série de informações, mas é importante que eu possa resumir essas informações por meio de um gráfico. E nesse gráfico, então, eu consigo analisar esse grupo de ligação, que está sendo chamado de grupo de ligação 1. Vamos trocar aqui a unidade para LOD, para se ter um valor referencial mais fácil de ser interpretado. Então, a gente conclui que, de fato, existe um valor de LOD bastante superior, se eu pensasse aqui, no valor de LOD referencial igual a 3. E onde está esse pico de maior chance de se encontrar um QTL? Então, se eu caminhar nesse gráfico, que está à direita, à esquerda eu vou localizando qual que seria o marcador. Então, o marcador mais próximo ao gene controlador da característica é o marcador 60.
Se eu analisar outro grupo de ligação, eu percebo que nesse outro grupo de ligação que dispõe desses marcadores, não existe a presença de um possível QTL. O valor de LOD não supera 3. Se eu analisar um outro grupo de ligação, a gente também vai poder tentar localizar. Eu já localizei um gene, que seria associado ao marcador 60, e agora eu sei que existe um outro associado ao marcador 20 desse grupo de ligação, que vai do marcador 1 ao 40. O 20, então, ele é determinante, está associado a um loco determinante daquela característica. Se eu fizer a análise do outro grupo de ligação, que foi fornecido no meu mapa, eu percebo que ali também não tenho nenhum QTL detectado. O valor de LOD não atinge um valor referencial igual a 3. Pois bem, e no último grupo de ligação, eu também vou me informar que ali não existe também QTL. Veja que com essas análises genômicas realizadas, eu consigo responder algumas questões. Primeira questão, de fato, a população F2, ela foi bem estruturada, é uma população que manifesta a segregação 1:2:1, tal como se espera numa população F2. Uma segunda análise genômica permitiu concluir que aqueles marcadores estão dispersos em 5 grupos de ligação. Eu recupero um mapa genético bastante representativo dessa espécie, principalmente porque ela é uma espécie 2n igual a 2x igual a 10. E uma outra análise permite concluir que o posicionamento de marcadores que possivelmente controlam a característica, que naquela análise mendeliana eu já sabia que era igual a 2, eu consigo posicionar o primeiro marcador, ele está sendo flanqueado, está sendo marcado principalmente pelo marcador 60, e um segundo marcador pelo marcador 20, que se encontra bem próximo desse gene de interesse. Então vamos admitir de agora em diante que os marcadores 20 e 60 são marcadores que representam ou estão bem associados aos locos controladores dessa característica. Não é propriamente um QTL, porque a característica nem é quantitativa, é uma característica oligogênica, controlada por 2 genes que exibem, então, interação do tipo epistática. Bom, então nós estudamos a característica num contexto da genética mendeliana e ela nos revelou a existência da epistasia. E essa epistasia na genética mendeliana, ela nos leva a imaginar uma via biosintética em que os genes se interagem, em que existem bloqueios das vias e que existe a formação de produtos. Mas existe um outro conceito que vem da genética quantitativa. A genética quantitativa não vai enfatizar a via biosintética, ela vai enfatizar valores de médias e variâncias. Nós temos uma população F2 que manifesta alto teor e baixo teor, indivíduos com valores aí diferentes. Existe uma média, existe uma variância. Na genética quantitativa, nós imaginamos que essa variância ela está provocada por um componente genotípico e por um componente ambiental, e que a variância genotípica também ela é determinada por alguns componentes relativos à variância aditiva, a variância atribuída ao desvio da dominância e a variância epistática. Bom, como que eu posso então caracterizar a herança dessa característica dentro desse conceito de genética quantitativa? Ora, nós agora vamos dividir o nosso arquivo em 2. Um arquivo geno, que seria apenas as informações genotípicas dos meus 200 marcadores. Sei especificamente que o marcador 20 e o 60 estão associados aos locos controladores da característica feito pela análise genômica anterior. E vou ter um arquivo
de informações fenotípicas, que eu vou chamar de feno, em que tem lá os valores manifestados por cada indivíduo, ou alto teor ou baixo valor. Então a nossa pergunta agora é como explicar essa variabilidade, como entender essa herança no conceito da explicação dessa variabilidade. Dado que eu tenho 283 com alto teor e 217 com baixo teor, existe uma soma de quadrados, existe uma variância. Basta aplicar a expressão da variância, que nós vamos dizer que a variabilidade total disponível é igual a 0,9845, associado a uma soma de quadrados de 491,28. Se a gente imaginar que os locos 20 e 60 estão envolvidos, nós teríamos então 3 classes para o marcador 20 e 3 classes para o marcador 60, referente às doses A1A1, A1A2 e A2A2. O bloco 60 vamos caracterizar como sendo B, B1B1, B1B2 e B2B2. A combinação desses dois fatores daria 9 classes. Essas 9 classes estariam explicando esse padrão de variação. A semelhança de uma regressão onde se tem 2 efeitos, com 3 dosagens de cada efeito dentro do fatorial com 9 classes, consequentemente 8 graus de liberdade. Para o GNA, eu tendo 3 classes, 2 graus de liberdade, eu determinaria os efeitos que a gente vai chamar de linear quadrático ou aditivo dominante. Para o GNB, 2 graus de liberdade, os efeitos linear quadrático ou os componentes aditivo dominante. E as interações linear, que nada mais é do que a interação do tipo aditivo-aditivo. Temos também as interações aditivo-dominante, dominante-aditivo e dominante-dominante. Como que nós podemos fazer essa análise? É uma análise biométrica, né, que envolve princípio de seleção genômica ampla, porque teria vários marcadores, mas eu estou interessado em apenas 2 deles, o marcador 20 e o 60. Tem o meu arquivo feno, tem o meu arquivo com as informações genotípicas, que é o arquivo geno, os marcadores de interesse, que seria o 20 e 60, e a característica selecionada dentro do meu arquivo feno, que existe apenas a informação de uma variável, vou dizer que é a característica 1. Vou processar esses dados. Trata-se de um procedimento que envolve o aplicativo R, e eu tenho aqui a minha saída de uma análise de regressão, onde nós temos as informações referentes à regressão, com 8 graus de liberdade, os componentes aditivo dominante, juntando o loco A e o loco B, com 4 graus de liberdade, e a epistasia. Nesse caso, a gente entende que aquela soma de quadrado, 491, aquela variância, elas foram então estudadas, decompostas nesse componente aditivo dominante e componente epistático. A gente verifica que o componente epistático representa 13,97% da minha variação. Então veja que a gente então pode ter uma nova interpretação do controle gênero daquela característica. Provavelmente é controlado por 2 genes, né? Os 2 genes que estão sinalizando aquela informação, marcando os reais locos que controlam, seria por meio do marcador 2060, e se a gente estudar aquela variação, de fato ela deve ser explicada por um componente aditivo dominante, mas existe também um componente epistático. E esse componente epistático representa 13,97% da minha variação. Então, é uma nova informação baseada no conceito da genética quantitativa por meio de análise biométrica. Bom, então nós já entendemos o controle gênero da característica e podemos formular outras questões. As questões que serão formuladas agora serão questões de predição. A pergunta que se faz é: eu consigo
prever o comportamento do indivíduo, se é baixo teor ou alto teor, por meio de uma série de informações genotípicas, então vamos imaginar que eu desejo predizer o comportamento com base nesses 200 marcadores. Eu sei, nesse trabalho, que é um trabalho de simulação, que dentro desses 200 existe dois importantes, que são o 20 e o 60. Mas pode acontecer, como acontece em estudos de seleção genômica ampla, que nem é possível identificar quais seriam importantes. Eu apenas entrego esses 200 marcadores e a metodologia então vai saber qual que seria o mais importante por meio das estimativas dos efeitos. Então, uma das abordagens de predição é aquela que está dentro dos estudos de seleção genômica ampla, onde se tem um modelo em que o valor fenotípico pode ser predido por uma parte dos efeitos fixos, nesse caso aqui apenas média, e os efeitos aleatórios associados aí aos efeitos dos marcadores, né? E nesse caso eu posso usar uma série de metodologias apresentadas aí para resolver as questões de predição por seleção genômica ampla, mas nesse caso específico nós vamos usar um procedimento bastante recomendado, que é o RR-Blob. De novo, vamos considerar as informações genotípicas dentro desse arquivo, geno, com informação dos 500 indivíduos e 200 marcadores moleculares, e o arquivo fenotípico com 500 indivíduos e uma determinada característica. O sucesso da seleção genômica, ela vai depender de desequilíbrio entre os marcadores e principalmente entre os marcadores e o loco controlador da característica que você está querendo predizer. Então, nós vamos, além do arquivo geno, que tem essas informações, nós vamos modificar esse arquivo geno e denominá-lo de geno DG. Uma codificação, né? Ao invés de ser -1, 0 e 1, nós iremos colocar 11, 12 e 22. Então, 11 para o homozigoto, 22 a outra forma homozigota e 12 para a forma heterozigota. Vamos apenas fazer um teste para informar sobre o grau de desequilíbrio e nesse caso, o processo de estimação pelo método da máxima verossimilhança, e posteriormente nós vamos de fato fazer a predição, se é possível predizer o valor genético. Como é que nós podemos fazer isso? A análise do desequilíbrio gamético, nós temos um procedimento dentro de diversidade genética, onde a gente entra com o arquivo, nesse caso, geno, especificamente preparado, geno DG, onde nós temos 200 marcadores, uma população, que é a população F2. Vamos calcular o desequilíbrio, considerando cada par de marcadores. Isso é feito pelo método da máxima verossimilhança, e eu vou ter uma ideia do grau de desequilíbrio. Nesse caso específico, nós temos uma população F2, vinda de cruzamento de genitores contrastantes. E, consequentemente, o desequilíbrio é todo ele causado pela existência de ligação fatorial. E nós já sabemos que existem 5 grupos de ligação. Então, essas medidas de desequilíbrio, convertidas para medidas relativas, elas vão estar representadas graficamente. Existe, de fato, um desequilíbrio. Existem blocos de desequilíbrio. E esses blocos de desequilíbrio traduzem exatamente os grupos de ligação que eu já determinei lá nas minhas análises genômicas. Temos essa estatística na parte de baixo dessa diagonal, a estatística D', e a parte de cima, o quadrado da estatística R. Se eu desejar a estatística R, a parte de cima da diagonal é só optar por processar R e D'. Então, nós já sabemos que existe, de fato, desequilíbrio. Nós agora precisamos saber se é possível fazer a predição.
Nesse processo de predição, nós vamos entrar em seleção genômica ampla. Vou usar esse procedimento 1, em que eu entro com o arquivo geno, feno, de informações fenotípicas, o arquivo geno, de informações genotípicas. Vou fazer uma análise em que 80% dos meus dados vão se destinar a procedimento de treinamento do modelo, de calibração do modelo e 20% de validação. A RWidade vou considerar igual a 1 e utilizar o procedimento RR-BLUP. E aí eu tenho a minha saída. Existe uma série de saídas em que vai informar sobre os efeitos de cada marcador e vai ter uma análise gráfica não só dos efeitos de cada marcador, mas também da eficiência da predição, não só para treinamento como validação. Então, o programa Gênesis permite obter esses resultados. Bom, realçando esse resultado, a gente verifica que ele estimou os efeitos dos 200 marcadores. Os maiores efeitos realmente correspondem ao marcador 20 e ao marcador 60. Outros marcadores também seriam importantes, como o 21, por estar em desequilíbrio com o 20, o 61, 59 e outros aqui, e agora por outras questões. Mas, de fato, realça aqui que essa técnica, apesar de fazer análise de 200 marcas, é capaz de declarar que o marcador 20 e 60 seria mais importante. E com relação à eficiência da predição, para fim de treinamento, o R2, que mede a acurácia seletiva, está em torno de 62%. E o R2 para validação, 46%. É um valor relativamente baixo, se a gente imaginar que de fato a gente dispunha de 200 marcadores e tinha a presença daqueles marcadores que marcavam os genes importantes, que é o marcador 20 e 60. Qual a razão dessa baixa eficiência? A razão dessa baixa eficiência é eu ter adotado no modelo de seleção genômica ampla apenas a matriz X, que é a matriz de incidência de dose. Então, estou contemplando um modelo que leva em consideração a dose dos alelos, apenas os efeitos aditivos. Mas eu sei que, para esse caráter, os efeitos epistáticos são também importantes. Consequentemente, adotar um modelo apenas que tenha incidência do componente aditivo, sem levar em consideração a dominância, sem levar em consideração a epistasia, certamente é um modelo que não seria tão eficiente. Ele não captou essa epistasia que representa uma fração considerável. A predição foi baixa, a eficiência da predição foi baixa e a gente percebe aqui alguns inconvenientes. Alguns indivíduos que era predito como sendo de baixo teor, eles poderiam variar de 1,5 até 3,5. E aqueles de alto teor, que deveria ser igual a 4, pode variar de 2,6, 2,7 até 4,5. Então vão existir indivíduos, tanto de baixo quanto de alto, uma faixa de confusão, onde ele poderia manifestar 3, eu não saberia se é de baixo teor ou de alto teor. O mesmo fenômeno acontece no conjunto de dados de validação. Eu usei 80% dos dados para treinamento e 20% para validação. Então a gente percebe que é uma técnica que pode ser aplicada, mas da forma como eu utilizei, ela foi inadequada por não levar em consideração efeitos importantes, como eu já sabia que existia, que é o efeito da epistasia. Uma forma alternativa de se utilizar para análise de dados são as redes neurais. As redes neurais têm a teoria já consagrada, foi apresentada desde 1943 pelos autores Maculopit, bastante utilizada por alguns anos, posteriormente com algumas argumentações, ela deixou de ser tão empregada, mas com a vinda da teoria do percepto multicamada e algoritmo de treinamento apropriado, ela volta a ser algo bastante interessante.
Pois bem, então nós vamos também fazer uma abordagem de redes neurais. Vamos considerar aqui as minhas variáveis, que agora no contexto de rede neural são entradas, as minhas saídas, que são os meus valores fenotípicos, e eu posso usar aí redes neurais de vários tipos. Nós vamos apresentar um exemplo em que essa rede neural ela tem as camadas de entrada e a saída. Entradas com 200 informações relativas ao marcador molecular e a saída uma variável referente ao valor fenotípico. Nós vamos então adotar uma rede que incluiria duas camadas ocultas, e em cada camada oculta estabelecendo como sendo de 3 neurônios. Então veja que duas camadas ocultas, cada camada oculta com 3 neurônios, né? Tem alguns parâmetros que eu preciso especificar, como número de épocas iguais a 2000, um algoritmo de treinamento, esse RProp, bastante interessante, porque é um algoritmo de treinamento que está disponível tanto no R quanto no MATLAB. E uma vez mantivemos o mesmo tipo de estratégia, destinando 80% para treinamento e 20% para validação. Como resultado, nós poderíamos rodar aqui no programa Genes, em inteligência computacional, em problemas de seleção genômica ampla, tanto utilizando o programa MATLAB quanto o R, e a gente escolheria aqui a análise correspondente, percepto de camada, onde entraria com o arquivo geno, o feno com a informação fenotípica, aqui o arquivo com a informação genotípica. Preciso ter uma topologia especificada, onde eu vou declarar a quantidade para treinamento, dizer que é sequencial. Vou declarar aqui que tenho duas camadas, uma camada com 3 neurônios, poderia variar, mas eu vou especificar que temos apenas 3 neurônios, outra camada também com 3 neurônios, o número máximo de épocas 3000, aqui a informação sobre o erro quadrático médio igual a 0, vamos especificar aqui o algoritmo, o RProp, sem usar LSTOP, não vou embaralhar os dados e vou utilizar a função de ativação igual ao TANSIG. Pois bem, eu retorno, basta então clicar nesse botão para gerar a rede, e nesse caso eu vou ter o MATLAB sendo utilizado, sendo processado, e então teria o resultado. Como resultado, há uma informação, como procedimento relativamente lento, eu vou deixar para que o nosso ouvinte pratique. É apenas tendo o MATLAB instalado, pedir para processar. O resultado que a gente obtém é aquele que também me informa a importância das entradas por dois procedimentos. Ambos declaram aqui a marca ou a entrada 20 a 60 como sendo mais importante, um resultado que já era esperado. E como eficiência de predição, se a gente fosse comparar o valor de R2, o valor seria de 99,99, ou seja, 100% de eficiência de treinamento, e para validação 95%. É uma rede que nós usamos apenas duas camadas e 3 neurônios. Foi suficiente para ter um resultado relativamente favorável, né? A gente imagina que seja favorável, porque mesmo no erro de validação, os indivíduos que era baixo, houve apenas algum tipo de erro, mas que não dá para confundir se ele era baixo ou se é alto, bem próximo ao valor de baixo teor. Então a gente percebe que apenas definindo aquela topologia, não foi necessário explicitar nada, a rede foi capaz de captar não só os componentes aditivo e dominante, como também o componente epistático de forma bastante eficiente, demonstrando a potencialidade dessa técnica para fins de melhoramento genético. O último estudo
nós vamos então usar um outro tipo de procedimento que são as árvores aleatórias. É um procedimento dentro de vários, árvores, florestas, bag, boost, é um tipo de análise que tem por objetivo fazer partições e a gente então predizer. Existe uma série de teorias, de termos, onde nós temos que imaginar que, com base naquelas informações de marcadores moleculares, nós podemos fazer divisões e chegar a uma conclusão se o indivíduo é de fato de baixo teor ou de alto teor. Então a gente vai usando cada marcador e vai fazendo as partições e verificando qual que seria o melhor procedimento. Esses são os mesmos arquivos utilizados até então, né? O arquivo de informações genotípicas e informações fenotípicas. E nós temos por objetivo estabelecer essa árvore. Se a gente for fazer esse procedimento, dentro do programa Gênesis, iremos inteligência computacional, árvore aleatória, árvore de decisão. Meu problema é de regressão, é de predição, nós vamos entrar com o nosso arquivo, o arquivo que tem informação fenotípica e genotípica ao mesmo tempo, né? São 201 colunas, agora 200 colunas referentes a marcadores e uma coluna referente à informação fenotípica. Basta processar os meus dados, né? A variável fenotípica é essa primeira disposta no meu arquivo e as demais variáveis refere-se aos marcadores, 200 marcadores. Vou definir, para fins de comparação, 80% de treinamento, e aí então eu tenho o meu resultado. Aqui existe o meu resultado, onde a eficiência foi de 100% e a minha árvore de decisão. Pois bem, apenas realçando esses resultados, a gente percebe que, se considerarmos todos os dados, a eficiência da predição é de 100%. Se pegarmos apenas os dados de treinamento, a eficiência é de 100%. E os dados de validação também de 100%. E a nossa árvore, o procedimento é capaz de encontrar entre aqueles 200 marcadores um resultado que seria apropriado, que é o resultado que diz que temos aqui no topo da árvore o marcador 60 e aqui o marcador 20. E a nossa regra de decisão é todos os valores inferior a menos meio, lembrando que o dado foi codificado como sendo menos 1, 0 e 1. Valores inferior a menos meio são valores iguais a menos 1, levaria a ter baixo teor. E, posteriormente, uma segunda avaliação demandaria um outro marcador, que nesse caso é o 20, também sendo menor que menos meio, daria baixo teor. E maior, apenas maior que meio, menos meio, daria alto teor. Isso é uma conclusão óbvia. Essa árvore de decisão nada mais é do que uma tradução estatística daquela nossa via biosintética. Nada mais é do que afirmar que para o marcador, vamos pegar o marcador 60, né? Se os valores for abaixo de menos meio, ou seja, menos 1, menos 1, menos 1, teremos baixo teor. Bom, excluindo essas informações, precisamos ter informação de um marcador adicional. Se também for abaixo de menos meio, ou seja, menos 1, vai ser baixo teor. Então, esse valor vai ser baixo teor, esse valor aqui vai ser baixo teor. Então, a gente conclui que alto teor é apenas essas 4 classes, que corresponde às classes A traço, B traço. As demais classes correspondem a baixo teor. Então, veja que uma análise quantitativa, uma árvore de decisão
ela remete a novamente aquele resultado mendeliano que nós tínhamos já obtido na nossa primeira análise. Então, nós, com essa possibilidade de ter procedimentos de estatísticas, procedimentos de biometria, procedimento de genômica, procedimentos de inteligência computacional e tantos outros dentro do programa Gênesis, é possível formular uma série de hipóteses, apresentar uma série de indagações e o programa Gênesis dispõe de ferramentas das mais diversas áreas das ciências para que você possa convenientemente processar, analisar e interpretar seu resultado. Espero que tenha transmitido a mensagem da potencialidade do programa Gênesis para estudos genéticos. Muito obrigado.